3, né? Nós estamos aí na página 32. Hoje a gente vai continuar falando sobre sistemas operacionais modernos, né? Então, continuar falando aí sobre essa continuidade, né? Bom, já eu vou estar... Eu terminei de ler a de todo mundo já. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que eu já terminei já vou estar enviando as notas aí no particular de vocês, tá? Acho que eu já terminei. Quem eu não mandar tá me devendo alguma coisa, tá? Bom, então, continuando. Pessoal, na aula passada, nós comentamos sobre a parte introdutória de sistemas operacionais, né? Falamos aí sobre como os sistemas operacionais funcionam, né? E falamos como ele evoluiu, falamos também como os sistemas operacionais foram passando pelos tempos, desde o primeiro, que a gente nem pode falar que era um sistema operacional, né? Apesar de ser considerado, porque se nós pegarmos a definição do Tannenbaum para sistemas operacionais, nós vamos ver que aquele tipo, né, de sistema não pode ser usado como padrão, né? Então, por isso que, né, galera, a gente, às vezes, ali nesse princípio, principalmente os mais antigos, né, a gente não pode dizer que ele é um sistema operacional, né? Igual eu falei para vocês, se nós pegarmos, né, e pensarmos o sistema operacional como é hoje, né? É lógico que, né, um tempo atrás existem assim outras definições que a gente pode usar para sistemas. Bom, é lógico também que foi uma coisa que evoluiu muito, e principalmente porque teve muitas épocas, né? Teve muitas épocas específicas para os sistemas operacionais. Então, por isso que ele foi evoluindo tanto com o passar do tempo. Tá? Bom, e o livro? Esse livro nosso aqui, nós vamos falar bastante sobre sistemas, né, gente? Vamos falar bastante sobre essa parte de sistemas operacionais. Mas vamos falar principalmente, galera, sobre a parte de instalação. Tem bastante aula sobre instalação. Prestem bastante atenção. Que aí vocês vão ter um entendimento cada vez melhor, né? Então, conforme vocês forem conhecendo mais e mais, conforme as aulas forem passando, a gente vai tendo ali um conhecimento cada vez melhor, né? Do que nós vamos ter de conhecimento, tá bom? Tá? Bom, então hoje o objetivo é apresentar algumas características de sistemas operacionais modernos. É lógico, pessoal, que nesse início, né, a gente nessas primeiras aulas, a gente tem muita parte teórica, né? E a parte teórica é um pouco mais cansativa, mas é importante que vocês conheçam. É muito importante, aliás, que vocês conheçam toda a parte teórica para vocês terem um entendimento melhor, tá bom? Então, conforme aí, né, a gente verifica, às vezes, para você ter um entendimento cada vez melhor, conhecer a parte teórica é de suma importância, tá bom? Bom, sobre o que nós vamos falar? O que é um sistema operacional? Parte de um sistema operacional? Tipos de kernel, que são processos, sistemas acoplados,
sistemas em redes, sistemas distribuídos, 32 e 64 bits, mais uma vez, evidente, né? Porque, igual eu falei para vocês, a gente vai explicar diversas vezes dentro desse conteúdo a diferença entre 32 e 64 bits, quando instalar um, quando instalar outro, principalmente quando nós tivermos ali no nosso conhecimento, né, de instalação. Aí você vai ter uma parte de conhecimento um pouco melhor, né? Bom, galera, então, o que a gente já comentou sobre o que é um sistema operacional? Aí na página 32 do livro de vocês, ele está falando de um sistema operacional, pessoal, uma coleção de programas. Igual eu já comentei algumas vezes com vocês, o sistema operacional ele funciona como uma cebola, né? E aí, né, é, ele vai ter, cada parte engloba uma coisa. Então, o sistema operacional ele trabalha basicamente assim, tá? Então, assim, ele vai tendo cada hora, cada parte dessa cebola vai englobando mais coisas. Então, tem o núcleo lá, que é a parte mais básica, que é o kernel. O que o núcleo vai fazer, pessoal? O núcleo ele vai ser responsável pela primeira parte da cebola. E aí, a segunda parte vem as bibliotecas e depois vem a parte gráfica. Então, tem tudo isso. Tá? Bom, continuando aí, né? Então, especificamente, o que é o kernel, né, pessoal? O kernel ali, ele é especificamente a parte mais central, né? Então, ela é a parte a primeira parte, vamos dizer assim. Então, ele vai ser responsável ali, né, por fazer a comunicação entre o software e o hardware. Se nós fôssemos falar a grosso modo, o kernel, pessoal, ele vai ser o que mais se aproxima da parte mais bruta do que nós chamamos de dentro de um computador. Então, o que está mais bruto dentro do computador é o kernel, tá? Por que o kernel, pessoal? Porque o kernel ali, né? Ele é o que está já lá no centro já. Igual eu estava comentando com vocês, a parte da cebola, né? O kernel é a parte mais central ali, né? Então, ela ficou, ele vai fazer ali o trabalho mais básico, né? A gente às vezes fala que o kernel é o que trabalha com mais baixo nível, né? Ele mais se aproxima ali, né, de você chegar à linguagem do computador. Então, e o kernel ele pode ser dividido aí na página 35 do livro de vocês, ele vai falar, o kernel ele pode ser dividido em monolítico ou monobloco, quando é um processo só. Ele pode ser um micronúcleo, né? Por exemplo, o Herd, né, que é um sistema do Unix, que ainda é usado, e o Herd é interessante, essa semana eu estava vendo uma matéria sobre o Herd. O Herd, pessoal, ele tem atualização até hoje, né? Até hoje tem um pessoal que se concentra em criar atualizações para o Unix e aí eles usam o Herd ainda hoje, tá? E em camadas, tipo Multics, né? O primeiro monolítico monobloco ele é usado pelos sistemas que são mais comuns, o Windows, né? O Linux, né? O iOS, são todos eles usam esse aí, tá bom? Bom, vamos para o nosso primeiro exercício aí, pessoal. Vamos ver o que vocês entenderam.
Vamos lá, pessoal, já deu tempo aí, né? Galera, lembrando a todos, é de suma importância vocês fazendo esse exercício, tá? Então, é de suma importância porque, com base nos exercícios, que eu consigo ter uma base melhor avaliativa aí, tá bom? Igual eu falei para vocês, já fechei algumas notas, já eu envio para quem eu não enviei ainda as notas aí, tá bom? Bom, galera, então, aí no livro de vocês ainda, ele vai falar um pouco sobre processo, são as linhas, ou as threads, que a gente chama, né? Tá aí na página 35. Os processos são os meios como os sistemas operacionais trabalham. Então, tem as threads, que são as linhas, né? Ou os passos, né? E aí, como os sistemas hoje, eles são cada vez mais multitarefas, eles têm mais passos a serem seguidos, tá bom? Então, os sistemas, eles também têm de multiprocesso, né? O, o, quando o processador ele precisa executar vários processos de uma vez só, hoje é simples, hoje todo processador faz isso, mas se você pensar, né, no processo evolutivo, não é tão fácil assim. Os de multitarefa, pessoal, são os que nós conhecemos, né? Nós trabalhamos muito com sistemas de multitarefa. Por exemplo, nosso querido Windows aí, ele é totalmente multitarefa, ele executa várias tarefas aí de uma única vez. Os de time sharing, ou sistema compartilhado, são sistemas que você vai obtendo informações dentro de uma mesma rede, tá? Em lote, que são sistemas em base de vários arquivos, por exemplo, o MS-DOS, né? O MS-DOS é um sistema bem conhecido por ser um sistema de lote, tá? Já vou falar um pouquinho mais dele, que ele é muito importante. Os em tempo real-time são sistemas, pessoal, que são para aplicações. Às vezes a gente usava sistemas em real-time para gerenciar lan houses antigamente, né? Hoje caiu em desuso, né? Já tem sistemas próprios e a própria lan house caiu em desuso, né? Porque quase não existe mais. E os nossos queridos de multiusuário, que a gente já conhece, e de monotarefas. Bom, vamos falar um pouquinho de cada um por um. Multitarefas, né? São sistemas, pessoal, capazes de executar diversas tarefas de uma vez só. Então, por exemplo, quando você aciona quem é usuário Windows, né, ou usuário Linux, você pode abrir diversos programas de uma vez e ele vai trabalhando. É só a gente ir vendo aqui, ó. Olha aqui o tanto de programa que eu tenho aberto. Se eu der Alt Tab, ele vai mostrando para mim os programas que eu tenho aberto. Se eu apertar Ctrl Shift ESC, ele vai abrir o gerenciador de tarefas e olha aqui a quantidade de processos que eu tenho. Tá? Então, os sistemas em multitarefas são os que conseguem fazer vários trabalhos de uma vez só. Tá bom? O sistema em lote, ou em batch, é o sistema mais antigo. Então, por exemplo, o MS-DOS, que essa telinha preta, é lógico que hoje nós chamamos essa tela apenas de prompt, tá, gente? E por que ela é chamada só de prompt? Ou prompt de comando, né? Porque ela executa um programa, uma parte por vez, né? Então, o MS-DOS, ele já teve uns usos bem legais, mas hoje, né? Hoje, assim, se a gente for falar sinceramente para vocês, hoje ele não serve para muita coisa, tá? Esse não serve para muita coisa, a gente não pode ficar falando isso, porque, né, mas ele não serve para muita coisa. O que o professor será quis dizer, né? Quer dizer assim, pessoal. Então, quer dizer o que isso aí? Ele não servir para muita coisa. É que hoje os sistemas evoluíram, mas ele é muito importante. Tem um filme que chama Piratas do Vale do Silício. Se eu consigo achar ele aqui.
Se vocês têm um trailer aqui, ó. Então, Piratas do Vale do Silício é bem legal. E ele fala bem, é, ele fala bem ali sobre a evolução, tá? Esse filme aqui, ó, Pirates of Silicon Valley, ele fala da evolução da tecnologia, fala principalmente de dois caras, do Steve Jobs e do Bill Gates, e dessa guerra que tinham entre os dois. Essa foto é bem bacana, né? Fala dessa guerra que tinha Microsoft e Apple, e na verdade, pessoal, o Bill Gates trabalhava para a Apple. Ele era funcionário na verdade não funcionário, né? A gente não pode falar isso, mas a Microsoft ela foi fundada em 75, se eu não estou enganado, e aí o Steve Jobs deixou com que o Bill Gates pudesse trabalhar lá dentro, né? E aí uma época ele compra o MS-DOS, nesse livro conta, e ele pagou $50 mil no MS-DOS. E é lógico que o dono do MS-DOS não saberia que a Microsoft ia se transformar nessa empresa bilionária que é hoje, né? Mas o MS-DOS ele foi muito importante e ele foi muito usado, viu, gente? A Microsoft parou de usar o DOS completo já faz uns 20 anos, mas em partes deve fazer aí uns 15, uns 10, 15 anos que vai pôr uns 15 anos aí que ela não utiliza mais ele completo, né? Ou prioritariamente, tá? Bom, temos também sistemas em tempo real, são sistemas gerenciados por um servidor. Eu prestei serviço para uma empresa há um tempinho atrás e o servidor deles ficava em Ribeirão Preto. E aí as máquinas, já a gente vai falar sobre a Team Client, mas as máquinas, a máquina central ficava lá e aqui associava um tempo. Caso o servidor caísse lá, caía a empresa inteira aqui. E não tinha o que fazer, porque a máquina em si não estava aqui, tá? Bom, e temos os sistemas multiusuários, são vários usuários juntos. O Linux e o Windows, você pode fazer a criação de vários usuários ali para que esses usuários, né, se concentrem no acesso, tá bom? Então, o Linux e o Windows são bons exemplos disso aí. Bom, vamos para o nosso segundo exercício. O que vocês entenderam de tudo isso aí, galera? Vai lá.
Vamos lá, pessoal? Bom, galera, continuando aí. Então, eu mandei para alguns de vocês aí as notas, tá? Quem não recebeu, por favor, me mande mensagem para a gente ver o que aconteceu. Bom, continuando aí. Então, aí no livro de vocês, na página 39, ele vai começar a falar sobre como os sistemas se subdividem, né? Então, eles podem ser fortemente acoplados. O que é isso? São sistemas ou computadores que têm vários processadores. Isso é muito comum em servidores, tá? Por exemplo, ó, vou pegar um servidor aqui. Peraí. Vou pegar um da Intel. Se vocês olharem, por exemplo, isso é um exemplo de um servidor. Ó. Deixa eu ver se eu consigo ver. Se você olhar a placa-mãe aqui, ó, vocês vão notar, a placa-mãe de servidor, ó, essa aqui, por exemplo, ela tem 2 processadores. Ó. E aí é a mesma placa, pessoal. Olha, são 8 bancos de memórias e um processador, mais 8 bancos de memórias e outro processador. Tá? Antes, assim, como é que esses processadores eles vão trabalhar? Eles trabalham em série, tá, gente? O que quer dizer isso, trabalhar em série? Eles se somam. Então, eles conseguem aí se somando para poder trabalhar de maneira melhor. E esse sistema, nós chamamos eles de fortemente acoplados, né? Existem alguns servers, já a gente vai falar um pouquinho melhor sobre eles, mas qual que é a função desses computadores? Esses computadores de grande porte, a função principal deles é a de poder gerenciar da melhor maneira possível, né? Da melhor maneira possível como que vai ser utilizado o sistema. Né? Então, é um gerenciamento. Então, ele vai trabalhar, né, o gerenciamento ali da melhor maneira possível, tá? Então, pessoal, na hora de escolher um servidor, então, assim, na hora de escolher um servidor aí, a gente tem que analisar muito como esses servidores vão trabalhar, né? E o que nós precisamos, tá, gente? É uma das coisas que a gente mais analisa quando a gente vai trabalhar, né? Como que o servidor vai poder nos auxiliar, tá bom? Então, é uma das coisas que a gente leva muito em consideração. Bom, e os sistemas, eles podem ser também simétricos ou assimétricos, né? São sistemas que a gente fala de multiprocessamento. Hoje é bem normal trabalhar com multiprocessamento, né? Mas há um tempo atrás era algo que não era tão simples assim, né? Não era algo tão usual que a gente fala, tá? Hoje é mais tranquilo. E os assimétricos, né? São aqueles que você tem uma divisão maior dentro do sistema. E aí na página 41 ele vai falar de sistemas em redes, né? Como que trabalha o sistema operacional em redes, pessoal? Igual eu falei para vocês, eu mostrei ali o nosso Xeon, né? Ele vai ser uma máquina que vai gerenciar. Pessoal, não necessariamente o sistema operacional em redes, né? Não necessariamente ele vai ter um sistema da Intel, tá? Aliás, os grandes servidores, geralmente, eles nem usam Intel. Eles usam aí, Microsoft, né? Eles usam sistemas Linux, né? Então, qual que é a diferença? Primeiro, vamos lá. No Google aqui, vamos supor que você queira baixar o Windows Server. Depois a gente vai falar com mais propriedade sobre o server, tá? Vamos supor, pessoal, que você quer
instalar o Windows Server na sua máquina, né? Você pode aqui, ó, direto no site da Microsoft, tem a opção do server mais atual, tá, galera? Olha aqui, ó. E aí, hoje, qual que é uma coisa bacana do server? O server, a Microsoft, ela, né, ela deixa você trabalhar tanto com o server normal, quanto com o server em nuvens, tá? Então, hoje, você não precisa ter um servidor gigante para gerenciar suas coisas. Então, você pode aí, por exemplo, instalar o sistema Microsoft e logar na nuvem lá e deixar usar, né, o parque tecnológico da própria Microsoft. É um sistema, é uma ação que você pode fazer. Bom, mas também utiliza-se muito servidores Linux, né? E aí, qual que é a diferença? A diferença principal, pessoal, vou mostrar aqui nas imagens, que é mais simples de se ver. Os servidores Linux, deixa eu colocar o Ubuntu aqui, eles não têm parte gráfica, pessoal. E olha como ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar só com a shell. Aqui, ó. Você vai ter que fazer todas as suas configurações dentro dessa tela. É bem interessante, tá, galera? Por quê? A questão de segurança, principalmente, né? Então, a parte de segurança do Linux é muito maior do que a parte de segurança do Windows, tá bom? Bom, vamos para o nosso terceiro exercício aí, galera. Vai lá.
Vamos lá, galera, deu tempo aí, né? Bom, pessoal, e aí no livro de vocês, na página 42, ele vai falar de sistemas de tempo compartilhado. O que é isso aí? Vou mostrar um aqui para vocês. Tem um negócio chamado Team Client. Lá na escola nós temos. Como funciona o Team Client da escola, por exemplo? O Team Client da escola, pessoal, o servidor central e as outras máquinas recebem por esse servidor. Então, tem uma máquina central lá, e aí as outras máquinas, elas vão conectadas a ele. Aqui, ó. Funciona exatamente dessa maneira. Então, por exemplo, se vocês, quando nós retornarmos lá na escola, eu vou mostrar isso para vocês. Então, tem um laboratório inteiro lá, que vem de um servidor, passa para um hub, do hub ele retransmite para os Team Clients. E o Team Client ele não tem nada, pessoal. Ele tem só uma plaquinha, um processadorzinho bem simples, uma quantidade de memória RAM bem simples, bem pouquinha também, tá? E aí ele refaz essa transmissão. Ah, professor, mas aí vai ser um usuário só, né? Ele vai reencaminhando? Não, pessoal. Por exemplo, igual lá tem 12 Team Clients. Cada um pode logar com uma conta diferente, tá? O servidor, a função dele é segurar essas conexões diferentes. Tá? O servidor ele tem que ir segurando as conexões ali, né, de cada Team Client. Então assim, ele vai, cada um vai fazendo a transmissão para o outro. O que acontece, pessoal? O único problema, tá, é o seguinte, você, por exemplo, igual lá às vezes a galera quer usar aplicativo gráfico. Aí não dá, né, gente? Quando ele precisa de uma quantidade de processamento muito grande, não dá para utilizar um Team Client. É um erro que às vezes a escola às vezes a gente comete lá. É tentar usar o Team Client em algo muito grande. Então, então assim, grande que eu falo que requer muito processamento, tá? Bom, mas vamos supor que você usa um sistema bem simplesinho, né? E aí, né? Você vai você usa, por exemplo, um sistema que ele vai só precisar de uma conexão com a internet. É o Team Client, ele vai te auxiliar muito. Qual que é o principal uso dele? Economia em licenças. Por exemplo, esse laboratório lá da escola, pra vocês terem uma ideia, só ele lá economiza 12 licenças da Adobe, 12 licenças do Windows e assim vai. Então, a economia de licença é muito grande. Bom, e ainda aí no livro de vocês, pessoal, na página 44, ele vai falar sobre sistemas 32 bits e 64 bits. O que a gente já falou sobre eles? E nós vamos falar mais algumas vezes, tá, gente? É um tema que é bem interessante. Toda vez que vocês ouvirem falar isso aqui, de arquitetura de sistemas, nós estamos falando disso aí, dessa base de cálculo. 32 bits ou 64 bits é base de cálculo. Então, 32 bits quer dizer 2 elevado a 32, tá? 64 bits quer dizer 2 elevado a 64, tá? Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que 32 bits, pessoal, ele suporta em média 3,4 gigabytes de memória RAM. Por quê? Porque é o cálculo, 2 a 32 dá mais ou menos 3 milhões e 400 mil, uma coisa assim, tá? Então, é a base de cálculo que o sistema suporta. Vocês vão encontrar esse nome, ou então, vocês vão encontrar x86. Por que tem esse nome x86, pessoal?
porque quem criou foi a Intel, e à época a Intel usava processadores com o codinome x86. Era 186, 286, 386, até o 486, quando aí sim surge a série Pentium, tá? Então, por isso que tem esse nome de x86, tá bom? Bom, e o 64 bits? 64 bits, ele tem um tamanho gigante, né? Hoje a gente tem relatos aí de até 128 terabytes, então é muito grande. E na hora da instalação ele vai estar escrito x64 ou AMD64. Por quê? Bom, x64 é simples, porque é 64 bits. A AMD64 é porque foi a AMD que lançou aí esse sistema, tá? Que criou ali, que desenvolveu. Aliás, lá na aula de processadores, nós falamos sobre isso, né? Que a AMD foi a primeira empresa a desenvolver um processador a 64 bits, tá bom? Mas fiquem tranquilos, a gente vai falar isso, vai mostrar isso na prática para vocês, tá? Bom, galera, nós falamos um pouco sobre a evolução do Windows. O Windows, apesar de nós estarmos aí na 10ª versão, nós temos 9, né? E o que aconteceu com cada uma? A Microsoft, quando ela lança uma versão do Windows, o que ela faz de melhor é você poder, ela poder ter ali, né, um aumento de alguns recursos, tá? Então, isso é o principal. Como baixar o Windows, pessoal? A Windows 10, é só você vir aqui no Google e digitar isso aqui, ó. Windows 10 download. Vem aqui, ó. Todas. A gente vem aqui na primeira. Você pode baixar gratuitamente o Windows, tá? Você não precisa pagar para baixar o Windows. A Microsoft, ela libera gratuitamente. Você vai baixar, você pode instalar. Só que aí, pessoal, é o seguinte, logicamente vai ter um prazo. Depois do prazo, você tem que comprar a licença, tá? Então, não é gratuitamente o resto da vida. É lógico que aí depois nós vamos discutir, tem sistemas de ativação, né? Que você pode ativar o seu sistema operacional, tá? Bom, os sistemas Linux, na próxima aula, a gente vai falar bastante sobre eles. Os sistemas Linux, pessoal, são sistemas livres, abertos. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode pegar o seu código-fonte e fazer alterações, tá? O Linux, ele tem diversas distribuições, cada distribuição com uma particularidade. Então, cada distribuição Linux aí, ela tem uma particularidade, né, que é uso. Eu sempre falo que eu gosto muito do Linux, hoje eu uso o Ubuntu, né, 21.04, mas se vocês notarem, hoje na aula eu estou usando o Windows, porque tem alguns softwares que eu utilizo que só tem na Microsoft. Então, aí não tem jeito mesmo, né? Mas eu falo, eu repito, vou repetir isso várias vezes para vocês, tá? Se vocês tiverem um software ou se vocês tiverem um computador aí que ele seja mais com a configuração mais básica e aí você usa só a internet, por exemplo, não tem motivo para você usar o Windows hoje, tá? O Linux, ele faz todo esse trabalho e você, assim, com muito mais, muito melhor, né? Muito mais praticidade do que os sistemas Microsoft, tá? Basta você escolher a distribuição certa. E o macOS, ou iOS, o sistema patenteado da Apple, assim, uma coisa que eu falei para vocês é que o software e o hardware a Apple, aliás, ela faz seu sistema baseado no seu software. Então, tá assim, sistemas da Apple são muito diferenciados, né?
os sistemas móveis, né, pessoal, que são usados no nosso smartphone. Hoje, galera, igual eu já falei para vocês, sistemas móveis são os sistemas mais utilizados no mundo. Então, hoje, né, o nosso querido Android, né, ele é o sistema operacional mais utilizado no mundo, tendo mais Android autenticado assim do que pessoas. Então, você vê a importância do Android. E por que o Android chegou nesse nível de importância? Depois vocês vão ver o Android funcionando em PCs. Eu consegui criar um virtual ali, ficou bem legal. Mas o que eu quero que vocês entendam, por que o Android ficou tão popular? Porque o Android usou a técnica da Microsoft, ele liberou, né? Ele fez com que várias marcas usassem no seu dispositivo. E aí depois, para trocar, pessoal, dá um trabalho muito grande, né? Então, por isso que o Android é o sistema mais usado em smartphones no mundo. Tá bom? Vamos para o nosso último exercício de hoje aí, pessoal. Vai lá, escrevam o que vocês entenderam, por favor.
Vamos lá, pessoal? Só alguma dúvida? Tranquilinho? Pessoal, então esse exercício é para casa, é o do livro de vocês, tá aí na página 45 e 46, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só chamar. Na semana que vem a gente volta e continuamos aí, beleza? Tchau, tchau, pessoal.